no computador. Ok, gravando. Bom, então a pauta de hoje, pessoal, como eu mandei para vocês aí, uma pauta um pouco filosófica, digamos assim, né? Para começar, a gente vai voltar um pouquinho aí na decisão, né? Na decisão de estudar para concurso, né? A decisão de estudar para um concurso de alto nível, né? E as mudanças que isso envolve. Essa é a nossa primeira pauta. Depois a gente vai falar aí sobre questões, né? Eu tenho escutado alguns comentários, questionamentos, e às vezes aquilo que, né, para a gente parece um pouco óbvio com relação à resolução de questões, daqui a pouco para vocês não é tanto assim. Então, acho importante eu trazer esse assunto aqui da resolução de questões. Então, primeiro vamos começar com esse assunto aqui um pouco mais genérico, né, digamos assim, depois a gente entra num assunto aí mais técnico de estudo mesmo. Bom, o que eu quis dizer com essa questão, né, de a decisão de estudar para um concurso de alto nível e todas as mudanças que isso envolve? Bom, quando a gente começa a estudar para concurso, né, pelos mais variados motivos, e por mais que alguém aqui possa me dizer que estuda porque sonhou em ser auditor fiscal, auditor de controle, enfim, eu sei que vocês estudam sim, é pelo salário, é pela estabilidade, é por isso, pelo menos, que eu comecei a estudar, né? Eu acho que a carreira de auditor, seja de fiscal, seja de controle, assim como outras carreiras de alto nível que a gente tem, elas permitem justamente unir, né, isso, uma carreira que você tem uma área ampla ali de atuação, quem gosta de ficar mais na sua, consegue trabalhar ali com processos, enfim, trabalhos mais burocráticos, sem tanto contato com o público. Quem já gosta mais desse outro lado, de ter contato, ou até desse outro lado mais investigativo do auditor, também tem possibilidade, pessoal da carreira jurídica, pessoal de todas as formações acaba se achando. Eu acho que é uma vantagem muito boa, uma remuneração excelente, e ainda é difícil alguém não achar um lugarzinho, né, que não consiga trabalhar. Ok, mas quais mudanças especificamente que eu me refiro, né? Diferente do que a gente pensa quando, às vezes, lá quando a gente termina o colégio ou está na faculdade, sai um edital. Hoje em dia não sai mais, né? Na minha época saía mais esses editais. Eu não cheguei a fazer, mas na minha época saía mais. Saiu um edital da Caixa Econômica Federal com 3.000 vagas, um edital do Banco do Brasil com 3.000 vagas. Minha mãe disse que não me aguenta mais e mandou eu fazer esse concurso para fazer alguma coisa da vida, né? Você ia lá, fazia, às vezes, sem tanto envolvimento, sem ter você mesmo, às vezes, tomado uma decisão que aquilo realmente era o que você queria naquele momento, e passava, e muitos, inclusive, faziam a carreira e ficavam a vida toda ali nessas profissões, nesses cargos. Uma preparação para um concurso que a gente trabalha aqui, seja fisco, seja, né, controle, Tribunal de Contas, controladorias, até os cargos aí mais altos da área policial também, né, como agente perito da Polícia Federal, já não é assim, né? Eu acho que de maneira geral já mudou um pouco, mas para esses cargos principalmente, você olhar para o cargo, alguém dizer que é interessante você decidir, você dizer que vai fazer o concurso, não significa absolutamente nada, né? Ninguém passa da maneira como eu acabei de falar, que às vezes passava para esses outros concursos, para um concurso desse alto nível, né? Que você tem aí início da carreira, muitas vezes já próximo aí dos 20 mil líquido e final da carreira no teto do serviço público, que na maioria dos casos é isso que acontece. Então, é a remuneração ali de 1% da população, né, pessoal? É 1% da população, menos de 1% tem essa renda no nosso país. Então, óbvio que não é algo assim, ok, vou fazer. Tem casos e casos, né? E aí, às vezes, né, o pessoal até pode confundir com alguns alunos que passam mais rápido e confundir essa rapidez com a facilidade, né? Por exemplo, a minha preparação não foi tão longa, mas longe de ter sido fácil e de não ter exigido todas essas mudanças que eu estou falando para vocês, que eu vou falar para vocês, né? É uma mudança de pensamento mesmo. Realmente foi rápido, na minha opinião, foi relativamente rápido as minhas aprovações, mas
aí vem aquilo que eu falo, tudo que começa com uma decisão, né? Quando você tem que decidir que realmente vai fazer esse concurso para passar. Por que tem que ter essa decisão? Porque você precisa mudar muito a cabeça, o pensamento, o concurso e essa aprovação e essa preparação tem que entrar na cabeça de vocês como prioridade número 1, né? Prioridade número 1 é meu filho, minha família, ok, vocês me entenderam, né? Mas como prioridade número 1 mesmo, né? Até porque meus filhos, minha família, eles são o motivo, né, de a gente estar nessa também. Então, você acorda pensando no concurso, você vai dormir pensando, professor, mas e o equilíbrio? Gente, eu não estou dizendo, né, que a gente tem que se matar e não fazer mais nada, mas essa de equilíbrio, né, vou estudar e depois eu desligo, não estou mais... Não existe, porque se você fizer isso, vai ter outro que não vai fazer. Então, você vai ter que mudar. A mudança é nesse sentido, né? Antes você passava o dia pensando, sei lá, né, na viagem, no namorado, não sei no quê. Hoje você passa o dia pensando no concurso, né? Vou ter uma folguinha, agora vou... Não estou fazendo nada, podia estar ouvindo alguma coisa aqui, estou no carro, vou ligar a música. Não, nada disso. Você está no carro, você vai ligar um áudio, né? Um áudio ali, vai escutar uma lei seca, vai escutar o áudio de uma aula mesmo, que é muito bom para revisão. Então, né? E lógico que às vezes você tem que desligar, né? Feriadão, o que eu faço? Vou viajar com a família. Ok, 3 dias, 4 dias. Aí você desliga. Eu estou falando do período normal, do dia a dia, né? No dia a dia ali que você tem, você não tem como ter eu estudo 4 horas por dia, né? O meu horário de estudar é esse, quando eu estou em casa antes do trabalho, mais 2 quando eu chego. Ok, né? Talvez funcione, leve um pouco mais de tempo, mas é uma mudança de mentalidade, sim. O concurso tem que entrar na cabeça de vocês como um objetivo, como algo que vocês querem muito, que vocês acordam pensando, vão dormir pensando. São aí, sei lá, se a gente pegar fiscal, controle, mais alguns cargos aí próximos, né, que a gente acaba fazendo também. Sei lá quantas vagas a gente tem por ano, não são muitas, né? E como eu falei no começo, o percentual da população que atinge essa remuneração é ínfimo, ínfimo. Então, é algo realmente muito, muito excepcional. Então, a preparação e a postura de quem realmente quer passar um concurso desse tem que ser excepcional, né? E isso tem a ver com a velocidade. Outra coisa que eu acho que às vezes o pessoal confunde, né? Mas o tempo médio que se leva para passar, às vezes tem pessoas que estudaram 3 anos, 4 anos, 2 anos. Então, eu vou estudar, mas não adianta eu correr, porque vai demorar, né? Então, eu vou devagar, tranquilo. Se você fizer isso, você vai levar 10 anos, ou provavelmente nunca vai passar. As pessoas que passam com 3 anos, 2 anos, elas passam somente porque elas têm a mentalidade de que eu vou passar no próximo, de que eu não estou me preparando no longo prazo, eu quero passar no próximo, eu quero passar mês que vem, no próximo semestre. Ok, você tem que ter essa consciência. Pode demorar? Pode, mas se você vai planejando já, vou estudar 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou ser auditora fiscal. Você não vai ser auditora fiscal, nem auditor fiscal. Né? Você tem que ter essa necessidade de dominar o conteúdo, de terminar a matéria, de já estar numa fase de revisão, de querer passar na próxima prova, mesmo sabendo que na média as pessoas não passam, que se dane a média, né? Você quer, você vai. E as pessoas que passam com 2, 3 anos é porque elas pensam assim, não é porque elas planejaram passar em 2, 3 anos, e aí elas estudavam com calma, com tranquilidade, com o chamado equilíbrio, né? De continuar tendo a vida normalzinha, lazer, festa todo final de semana, cervejinha, né? Eu, particularmente, lógico, essa questão do álcool, né? Às vezes, eu, como tinha muito pouco tempo, eu nunca fui de beber, né? Mas às vezes você tá numa reunião com amigos e não tem jeito. Se você estuda todos os dias, se você beber, você perde um dia, porque não vai me dizer que no dia seguinte, por menos que você beba, vai estar ali com a mesma concentração. Não vai estar, né? Então, óbvio, como eu disse, mas final de ano, mas meu aniversário, ok, lógico que tem datas e datas, né? Tem finais de semana e finais de semana. Agora tem gente que acha que todo final de semana ele merece uma folga e dá para encher a cara e faz parte, né? Sextou. Então, essa mudança de mentalidade que eu queria falar para vocês que exige, né? Que não é
É um projeto importante no qual vocês investem principalmente tempo. Lógico que tem o dinheiro também, a gente pensa muito nisso, mas o que vem em primeiro lugar, e quanto mais velho a gente fica, mais a gente percebe da importância disso, que não é o dinheiro, é o tempo, né? O tempo que a gente investe. E aí, quando a gente está naquele ritmo mais ou menos, naquela de que realmente não encarou, que tem que ser para valer, estou me preparando com calma, né? Porque vai demorar ainda a prova e tal, na verdade você está só perdendo tempo, porque desse modo você não vai chegar num ritmo competitivo, né? O pessoal que está ali estudando para ontem, quando chegar os dois, talvez não passe para ontem, é mais provável, mas quando chegar os 2, 3 anos, quem vai passar? Aquele que vem há 2, 3 anos estudando com fome de passar, estudando para ontem, estudando para passar na próxima prova, ou aquele que está lá no equilíbrio, né? No equilíbrio ali. Não tem essa de equilíbrio, não. Esse é o meu entendimento, que vocês precisam mudar a mentalidade, né? Tudo aquilo que era prioridade, ou que era importante, vocês precisam rever, né? Rever e aí até ponderar, ok, eu gosto muito disso, eu gosto de fazer isso, quero continuar fazendo, mas a própria qualidade, né? A forma como eu faço hoje, o peso na consciência, ou até a qualidade, né? Eu adoro, sei lá, malhar, eu gosto muito de viajar, eu gosto. Como você poderia fazer isso com mais tranquilidade, com mais qualidade, se você parar e se dedicar um pouco não, né? Se dedicar muito para esse projeto. Então, é isso que eu quero dizer. Se não houver essa mudança de pensamento, se não houver essa prioridade, se todo o resto não se tornar secundário, né? Quais as únicas coisas que não se tornam secundárias, né? Obviamente que a saúde, né? Sem saúde não tem jeito. E a família, né? Lógico que se a família estiver precisando da gente, mas a família precisar da gente não quer dizer, meu filho gosta de viajar todo final de semana, meu namorado também, então a família está precisando de mim. Não é isso, né, pessoal? Uma questão, tanto a nossa saúde, como a saúde no familiar, enfim, isso vem na frente, mas todo o resto tem que ficar em segundo plano. Senão, não é assim que vocês vão deixar 10, 15, 20 mil pessoas para trás e serem os primeiros, né? Então, essa mudança de mentalidade que eu queria passar para vocês, que decidi passar num concurso, né? E tem que ser isso, não é decidir estudar para concurso, eu decidi passar em um concurso, né, de alto nível. Eu decidi passar em um concurso de alto nível, não é um projeto ali, uma gavetinha que eu tenho, um projeto que 2, 3 horas por dia eu venho e cuido desse projeto. Não, é um projeto que toma conta da vida toda, e todo dia, em todo momento, vocês têm que estar pensando nisso, né? E pensando, sim, nas matérias, e lembrando de alguma coisa, e encaixando um horário extra para revisar. Não, mas eu cumpri o meu planejamento que estava lá, né? Ok, pessoal, mas tem que fazer o que for possível, tem que estar com a consciência, eu que sempre digo para os alunos, né? Quando que você faz uma prova boa, né? Uma prova que realmente você sai satisfeito. Não é necessariamente quando você passa, quando você tem certeza que você foi bem, porque até é difícil a gente ter certeza que a gente foi bem. Mas é quando a gente sai daquela prova com a certeza de que, olha, fiz tudo o que estava ao meu alcance, né? Ainda não sei o resultado, mas não fiquei naquela, faltou pouquinho, se eu tivesse talvez aberto mão de mais coisas, deixado de fazer outras coisas, talvez teria dado. E não, você sai dali e não sabe se deu, mas se não deu é porque não era ainda, porque o que eu tinha que fazer foi feito. Certo, pessoal? Então, era nesse sentido que eu queria colocar para vocês. Eu, né, sei que tem muita gente aí fora que prega o equilíbrio, que é um projeto de médio prazo, de 4, 5 anos. Não, é para amanhã, eu quero passar amanhã, eu quero passar no próximo, eu quero passar na Cefaz Espírito Santo, quero passar na Cefaz Ceará, na Cefaz Pará, no próximo que tiver, né? Com a consciência de que pode demorar, sim, né? Mas se eu já tiver a expectativa que vai demorar, meu Deus, aí o negócio não sai. Certo? Então, essa era a primeira parte que eu queria falar para vocês, da importância dessa decisão, né? De vocês realmente estarem decididos a passar, não é, vou fazer vestibular, meu pai falou, né? Vou fazer para isso aqui, nem sei se é o que eu quero, qualquer coisa depois eu mudo. Não, né? Não vai rolar. Então, tem que ser realmente uma decisão e isso passar a ser prioridade na vida de vocês. Fora isso, é perda de tempo. Não tem meio tempo. Vai ser uma perda de tempo que você não vai nem estar se dedicando completamente ao seu lazer, porque está com aquilo ali, né? Fingindo, né? Enfim, né? Fazendo de conta. E também não vai chegar num nível competitivo se ficar aí nessa do equilíbrio, do mais ou menos. Então, realmente tem que
encarar isso como um projeto de vida, como uma prioridade. E aí eu repito, mas não tem ano novo, mas não tem nada. São questões e questões. Estou falando da rotina, né? Dos 320 dias do ano. Tem uns 30 dias ali, 40 dias que você vai acabar tendo, mas não vamos tratar a exceção como regra. Certo, pessoal? Então, essa era a primeira parte que eu gostaria de falar para vocês, porque se eu atribuo, inclusive, as minhas aprovações terem sido rápidas, é muito em função disso, né? Eu sou muito do 8 ou 80, então era só concurso, era toda hora, era qualquer minutinho que sobrava, era para ouvir um áudio, era para fazer alguma coisa, né? Então, abrir a mão, sim, de muita coisa, né? De estar ali com a família, com os filhos, mas pensando justamente no depois, né? É melhor o resto da vida no mais ou menos, numa situação que tu não está satisfeita, mas tô curtindo a família, entre aspas, né? Ou é melhor 1, 2 anos ralando ali e depois saber que vai ser melhor para todo mundo. Então, é isso. E às vezes é muito desculpa, né? Às vezes a gente coloca na família, em tal coisa, não preciso me dedicar mais, enfim, mas na verdade é a gente que não tem ali aquela fibra mesmo, né, de realmente decidir, de estar com vontade de fazer outra coisa, de estar cansado, de estar com sono, de estar com qualquer outra coisa e continuar ali. E aí a gente joga aí para outras coisas. Não, mas eu preciso de equilíbrio, eu preciso descansar, não está dando, né? Então, essa era a primeira mensagem. O segundo ponto da nossa pauta, eu vou abrir as perguntas depois, esse é um assunto que não gera muita pergunta, né? Às vezes gera uma vermelhidão no rosto, o pessoal fica meio, né? Mas não gera muita pergunta. Mas depois, no final, eu abro para perguntas gerais, né? Mas essa era a primeira pauta e com a mensagem de que, né, não acredito no meio termo, eu acho que para você conquistar algo grande, você tem que desequilibrar, não é equilibrar, é desequilibrar, né? E que não tem retorno aí sem trabalho pesado, não existe. Bom, a segunda pauta que eu coloquei, que é sobre as questões, né? Um dos pontos mais importantes, se não o mais importante na sua preparação, resolução de questões. Você resolve questões da maneira correta? Bom, vamos lá. Vejo às vezes alunos, né, que vêm me dizer que já estudaram. Eu já estudei todo o direito constitucional, já estudei, pior ainda, exata, já estudei toda a matéria. Estudou como? Eu assisti todos os vídeos. Tá, e questões? Não, eu não fiz questões, deixei para fazer questões depois, né? Na verdade, você jogou todo esse tempo fora, né? E aí as questões, elas são o mais importante por vários motivos, né? O primeiro deles porque todo esse esforço que a gente faz, toda essa dedicação é para chegar no bendito dia, ou nos benditos dias de prova, sentar e resolver questões. Então, como é que desde o primeiro dia eu fico fugindo das questões? Eu vou errar, né? E quanto mais no começo, mais eu vou errar, não tem que ter medo de errar, até porque a gente aprende quando a gente está errando. Depois, quando a gente já está mais avançado e fica lá fazendo questões no piloto automático, aquilo a gente já nem está aprendendo mais. Tem que até ter cuidado com aquela fase lá também, porque ela é bem perigosa. Mas esse medo de errar que a gente tem, não, vou deixar fazer questões depois de revisar, enfim, não faz o menor sentido. A gente só não vai direto para as questões, e aí eu não sou favorável ao tal do estudo reverso, para mim não faz sentido, mas a gente só não vai direto para as questões, porque obviamente não faz sentido, né? Eu resolver questões de algo que eu nunca vi a teoria. Mas as questões são mais importantes, a gente está se preparando para resolver questões. Então, como desde o primeiro dia você não tem sede, você não tem vontade de ir ali e fazer aquilo que você vai fazer no dia da prova, né? É que nem jogador de futebol, sei lá, e quer ficar só na academia, não gosta nunca de ir no campo treinar, quer treinar só na academia. Então, as questões, pessoal, elas são fundamentais desde o primeiro dia de preparação, porque tudo que a gente está estudando, e aí a gente começa a ter que mudar a nossa mentalidade com tudo que a gente sabe de estudar até aqui, né? Porque a gente sempre estudou, né, seja no colégio, na faculdade, com um objetivo, não vou dizer mais nobre, né, mas com um objetivo mais finalístico ali, de entender, de saber, de conhecer. Lógico que isso continua sendo importante, porque é muito mais fácil a gente levar um conteúdo pelo período de tempo que a gente tem que levar e a quantidade de assuntos que a gente tem que levar,
quando a gente realmente entendeu e compreendeu. Mas o nosso objetivo final não é compreender, não é saber, não é ser doutos em direito constitucional, em direito administrativo, ou seja lá qual for a matéria. Não, eu vejo que tem gente às vezes que se apaixona pela matéria, gosta de discutir e tal, enfim. Não, ok, até certo ponto é válido até como uma forma de memorizar, né? Mas não temos esse apego, nem temos esse objetivo. Nós queremos acertar questões, né? Acertar questões de prova, esse é o objetivo. Então a gente começa a ter que mudar a mentalidade logo aí, no início do estudo, né? Que o nosso foco principal, até então, em todos os estudos que a gente teve, nas outras fases da vida, com outros objetivos acadêmicos, era no conteúdo, né? Era na teoria, era entender, enfim. As questões eram até um meio, não um fim. Hoje as questões são um fim, a gente quer acertar questões, e com isso a gente vai ter que focar nelas, e vai ter que ter muita sede de resolver questões mesmo, de chegar no final do PDF para fazer as questões, para ver se realmente entendeu, para ver como que aquilo ali é cobrado em prova, né? Para ver se aquilo que aparentemente você não estava entendendo na teoria poderia ser uma preocupação, de fato é. Isso é muito comum, a gente estudar a teoria e ficar muito preocupado porque acha que não dominou aquele conteúdo, não sabe o suficiente, mas vai nas questões, é cobrado só literalidade, então precisa eu entender toda essa teoria que tem por trás, essa história, essa construção. Se chega nas questões, só cobra literalidade? Não, não precisa, porque, como eu disse, nosso objetivo aqui é acertar questões. Então, a gente precisa ser objetivo, né? Precisamos ser bem objetivos nesse sentido. Então, isso é algo que dentro da mentoria eu procuro trazer, porque vocês vão ver que, lógico, né, a opinião, às vezes a gente, eu acho que a opinião da gente, ela, lógico, tem o seu valor, mas ela tem que estar sempre acompanhada de dados concretos, né? No nosso caso, é o desempenho em questões. Então, as questões, elas são o nosso objetivo principal, né? Dá para ir direto para as questões? Óbvio que não. A gente tem que fazer o estudo teórico num primeiro momento, né? Estudar a teoria num primeiro momento. Mas, já nas questões do PDF, a gente já começar a ter esse contato com essa consciência de que ali está o nosso objetivo. Então, ali que eu quero entender o que é cobrado e como é cobrado, né? Então, esse é o papel importante das questões. Além disso, sobre esse erro, né, que muitos alunos cometem de dizer que passaram por toda a teoria sem resolver questões. Não, eu estudei tudo, né? Depois eu vou resolver questões. Ele é muito grave porque aí uma questão de memorização e de técnica de estudo mesmo, né? Da maneira como a gente aprende. Qualquer coisa que a gente escute, aí não precisa ser nem estudo, né? Qualquer assunto, qualquer coisa que você simplesmente receba, simplesmente escute aquilo para você, ok, fez sentido, tá certo, ok, não vou precisar tocar mais nesse assunto, você vai com toda tranquilidade esquecer com muito mais rapidez e com muito mais facilidade do que um assunto que daqui a pouco gerou uma discussão, do que um assunto que daqui a pouco você foi questionado e teve que dar uma opinião, né? Sei lá, pensa aí em qualquer assunto que for a maior besteira aí que você já viu na internet. A gente abre a internet e vê um monte de besteira. A maioria a gente vê e passa. Aquela que daqui a pouco, né, no almoço de domingo o pessoal em casa discutiu, alguém perguntou a tua opinião, acabou que aquilo você memorizou mais, porque você teve que pensar sobre aquilo. Além de receber a informação e simplesmente receber e passar, você se obrigou a formar uma opinião. Foi questionado, você teve que raciocinar. Isso já não vai sair tão fácil aí da sua mente. É isso, exatamente isso que acontece com as questões. E aí, exatamente que está o problema de não resolver questões depois de cada assunto que você estuda. Ao final de cada PDF, pelo menos as 30 questões ali que a gente sugere, né? Vai ser aquilo, vai ser a besteira da internet, que ninguém te questionou, você nem pensou direito, foi embora, né? Agora, aquela outra grande besteira, que não deixa de ser uma besteira, mas que todo mundo resolveu discutir no almoço de domingo, você foi obrigada a dar uma opinião, mesmo louco para voltar lá para estudar, teve que dar uma socializada, e aí você teve que pensar, formou uma opinião a respeito, né? Se obrigou a construir algum raciocínio em torno daquilo. Aquilo ali para você já vai ser algo que, quando você for questionado ou surgir esse assunto uma próxima vez, você já tem uma opinião, você já sabe por que caminho ir, né? Então é mais ou menos isso com as questões. Por isso é fundamental a gente fazer questões ao final de cada assunto estudado, né? Justamente porque
você recebeu muita informação. E aí eu costumo dizer, quanto maior a qualidade do professor, né, quanto melhor o professor, maior a necessidade dessas questões ao final do estudo. Porque quando melhor o professor, mais a gente tem a impressão que aquilo que ele está falando é óbvio. Não, lógico, olha ali, ó, é claro, como que eu não penso? Não, tá certo, não tem dúvida nenhuma. Isso aí é barbada, nem vou fazer as questões, vou para o próximo para ganhar tempo. Né? E aí, quanto mais o professor consegue tornar o assunto para vocês ali claro, fácil, maior a necessidade de questões. Por quê? Porque tudo aquilo que é muito óbvio, muito fácil, que a gente não precisa raciocinar muito para chegar na conclusão, a gente não exercitou aquilo, né? Não gravou. Então, são as questões que fazem justamente a gente fazer esse exercício sobre aquilo que a gente acabou de ver, né? Pensar sobre o assunto, se obrigar a pensar sobre o assunto e não só receber o raciocínio pronto, que foi o que a gente que aconteceu até então. Com videoaula, então, nem se fala, né? Porque a videoaula ainda é mais ali passiva ainda. Então, assistir raciocínio lógico, assistir matemática financeira, assistir o Silvio e não fazer questões no final, além de ser mais demorado, as videoaulas, né? Você colocou fora esse tempo, porque se você não exercitar, não praticar, você não vai memorizar. Então, tem essa questão, essa primeira questão, né? De além das questões serem nosso objetivo final, porque a gente está estudando para resolver questões, como forma de memorização e de fixação, elas são fundamentais, né? Porque eu saio daquela passividade de só ter recebido e vou exercitar, e vou me obrigar a formar uma opinião, a pensar sobre o assunto. Ah, mas eu vou fazer isso lá no final, depois de todos os PDFs. Sim, mas aí você não vai lembrar mais nada, né? Porque era justamente para fixar. Por isso que acontece aí, eu fazia no máximo 5 questões, eu nem fazia. E aí, quando voltei naquele assunto, eu vi que tinha que estudar de novo. Você não fixou nada, né? É muito comum, às vezes, a gente tem até essa dificuldade da concentração com a leitura, né? Quando a gente vê, já está pensando em outra coisa, quando a gente vê, já fugiu. Se você não se obrigar a exercitar sobre aquilo ali, aí sim, aquilo que estava quase fugindo vai fugir de vez até você ver esse próximo assunto. Então, tem essa função aí das questões, né? De método de estudo mesmo, de método de ver um assunto e ser questionado, né? Questionar aí o seu cérebro sobre aquele assunto para que ele fixe, né? Forme uma opinião sobre isso. E aí depois a gente vai ter, isso é muito no primeiro contato, lógico que depois também, né? Depois a gente passa a ter as questões que a gente vai revisar o assunto, aquela revisão que a gente tem questões logo depois da revisão, né? Que é o segundo contato, que ainda são coisas juntas ali, que a gente tem essa proximidade, né? Revisa aí no próximo encontro da matéria já vai voltar o mesmo assunto com questões. Ainda tem um pouco disso, né? Ainda acabei de revisar, acabei de refrescar, deixa eu fazer questões para fixar. Depois disso, a gente começa aí, a partir de então, das próximas vezes que a gente vai começar a focar mais na questão do desempenho, né? Na questão de já conseguir se medir. Até então, as questões elas poderiam ser, não estava medindo o desempenho, elas eram um indicador, né? Porque tem um desempenho ali, né? Mas elas eram sim um indicador do quanto você estava entendendo daquele assunto. Ainda não era um desempenho. Desempenho eu tenho que ver depois, quando eu já memorizei, já passou um tempo. O desempenho na fase 1, né? Na fase 1 e até na 2, ela é muito mais uma avaliação da adequação da bibliografia, né? Da adequação do método, do que propriamente um desempenho que nos interesse como desempenho, né? Como dizer, não, eu sou X% em tal matéria. Isso é a partir do momento que a gente descola as revisões das questões, começa a fazer em períodos diferentes. Aí sim eu consigo ter uma noção melhor de desempenho e do quanto aquele assunto realmente já está compreendido, assimilado e até memorizado para fins de prova. A partir daí, sim, né? E aí, algo que eu comentei que também vi os alunos comentando, né? A questão, até eu fiquei um pouco na dúvida, né? Quando eu coloquei lá há quanto tempo vocês demoram para resolver questões de tal assunto e questões de tal assunto, né? E surpreendentemente, muita gente colocou abaixo de 1 hora ali para a resolução de questões.
E aí eu me questionei o que será que vocês estariam considerando resolução de questões, né? A gente tem essa febre hoje, né? Ai, deixa eu controlar aqui, porque na hora que eu for dar minha entrevista, eu tenho que dizer que eu fiz 30 mil questões para ser aprovado. Então tem essa febre de querer fazer muita questão, né? Para ter esse número alto aí depois lá na sua biografia, né? Eu não tenho esse número tão alto assim na biografia, nunca fiz muitas questões, não cheguei a fazer muitas questões. Por quê? Porque, apesar dessa grande preocupação com a quantidade, é muito mais importante a qualidade, é muito mais importante você aprender com as questões. Então, quando você tem ali 1 hora para resolver 30 questões, né? Tinha o caso do Júnior, né? Que o Júnior comentou comigo que realmente que era um período elevado, e até por causa do Júnior, talvez até seja porque o Júnior realmente já está mais avançado, né? Mas para quem está ali na segunda fase, enfim, dificilmente, se você fizer as questões com essa preocupação de aprender, né, de não errar 2 vezes, ou seja, o que eu errei agora eu vou entender e não vou errar de novo, no lugar de estar preocupado só com a quantidade de questões para já ir para a próxima bateria, dificilmente vai ficar muito longe, né, dessa 1 hora. Por quê? Porque você vai resolver as questões, a partir da fase 3, a ideia é que você resolva as 30 e não leia nenhum comentário, você só resolva, deixa os comentários para ver no final, por aquilo, né, que eu comentei que as questões, a partir daí da fase 3, a gente já quer medir desempenho. E como a gente trabalha com questões por assunto, né, e já vou falar um pouco disso, das questões por assunto, em que momento fazer cadernos gerais. Quando a gente trabalha com questões por assunto, se eu vou ler o comentário das questões ao longo da resolução, aquele meu desempenho já fica viciado. Então, por isso que, a partir da fase 3, a gente procura resolver as questões como um mini simulado. Resolve as 30, ok, errei essas 6, essas 7, agora errei essas 6, essas 7, tem essas 2 que eu acertei, mas foi na sorte, porque tinha 2 alternativas que para mim eram ambas corretíssimas, né? Então, essas 8 agora eu preciso entender melhor, né? Só vai fazer sentido eu ter feito essas 6, 8 questões, né, e ter errado se eu aprender com esse erro, né? Se for um assunto que eu descobri que não sabia ou nem tinha visto no material teórico e agora não erro mais. E aí você vai ter que ir lá na questão e entender, né? Entender e ver se o comentário é suficiente e ver se aquilo precisa ir para o seu resumo, porque não é uma questão de entendimento. A gente, na fase 3, eu costumo dizer que a gente começa, quando erra as questões, a gente tem que começar a entender qual é o problema daquela matéria, né? E vai ter basicamente dois tipos de problema. O problema do entendimento, e aí é o problema mais difícil até, porque às vezes a gente tem que ir atrás de um outro professor, de uma explicação, tem que parar, ver uma aula, alguma coisa, e tem o problema da decoreba. Não, esse assunto aqui não é difícil, mas ele exige memorização, exige que eu veja com mais frequência. E aí a gente vai tratar cada um desses problemas de maneira diferente. Mas a resolução de questões por si só, né, além de nos dar um indicador ali de como a gente está em cada assunto, ela é importante quando a gente aprende com elas, né? A gente, se vocês pararem para perceber, a gente tem essa fase 1, que é a fase que a gente estuda teoria, depois a gente fica basicamente em revisão em questões. Como a gente não sai da fase 1 com 90%, quando que a gente aprende? Quando que a gente faz essa transição? É aprendendo com os erros das questões, percebendo onde está a dificuldade, indo lá sanar, né? E, vou ter que reestudar esse assunto, vou pedir para a Vandinara colocar daqui a pouco novamente essa teoria. Eu vi que eu realmente chega nas questões, o problema é entendimento, né? Inclusive, botar para eu reestudar e vamos ver uma bibliografia diferente, o que será que ela me sugere? Então, é esse o papel das questões, não é um somatório, não é um joguinho ali, uma competição, né, para ver, não, quando eu chegar em 40 mil questões, eu estou 90%, aí eu passo. Não, pode estar exatamente nos mesmos 65, 70. Se você não fizer nada com esses 30% que você erra, se você não se debruçar sobre isso, não entender qual é o motivo do erro e a partir disso definir como você vai corrigir isso, não vai mudar nada, você vai fazer todas as questões do TEC, refazer, né? E aí você vai começar a acertar, porque já decorou a resposta, mas quando chegar inédita você erra, porque aí não está decorado. Então,
Aí que vem a questão, né? Aí que eu me preocupei a questão da rapidez. Justamente com essa preocupação do número, às vezes vocês estão correndo muito para fazer as questões e não estão percebendo o objetivo das questões, que é aprender, né? Que é aprender com os erros. Aquilo que eu acertei, ótimo, perfeito, mas isso que eu errei é isso aqui que está me tirando das vagas, né? É isso aqui que está me tirando dos 85%, 90%. Então é aqui que eu tenho que me deter, eu não tenho que sair correndo para resolver mais 30 e ganhar daquele meu amigo que diz que já tem 15 mil questões resolvidas no TEC. Certo, pessoal? Então, essa é uma preocupação importante que vocês têm que ter essa visão, né? Não é uma coisa, nem tudo é tão mecânico, na verdade, quase nada é, né? Uma fórmula, né? Não, tem que resolver muitas questões, então tem que resolver rápido quando eu chegar. Eu vi que os aprovados aí fizeram 30 mil, 15 mil, 20 mil, então é esse número que eu tenho que perseguir. Óbvio, tem uma questão óbvia, né? Quanto mais questões você fizer dessa maneira que eu estou colocando para vocês, mais vocês vão ter trabalhado os erros, mais vão ter errado, mais vão ter aprendido, mais vão ter se conhecido, né? Se conhecido no sentido de, eu erro e eu erro por quê, né? Não, realmente eu não sei isso aí, né? Eu olhei ali o comentário e continuou pior do que antes. Então, eu vou ter que ir atrás de uma bibliografia, eu vou ter que ver como melhorar isso aqui. Não, isso aqui é decoreba, isso aqui é repetição, isso aqui é desatenção, enfim. E aí você vai se conhecendo e vai corrigindo, e aí que a gente vai chegando. Não é o resolver 30 mil questões, mas o como você fez isso e o quanto você aprendeu ao longo dessa caminhada. Então, não tenham pressa, né? Mas eu vi todo mundo colocando lá que faz as 30 questões em menos de 40 minutos, e meia hora, e eu não nem saí das 10. Né? Então, talvez, não necessariamente, né, você esteja mais correto que os outros. Como eu disse, quanto mais alto o desempenho, mais rápido você vai fechar essa atividade da resolução de questões, né? Mas isso vai diminuindo com o tempo. Então, quando a gente está no começo, é muito comum que às vezes a gente, para fazer 20 questões, 15 foi a 1 hora. Por quê? Porque eu errei várias, tive que parar, vi que não tinha aquilo no material de revisão, que eu nunca tinha visto aquela jurisprudência, que eu tinha que anotar, senão eu não ia lembrar daquilo e ia continuar errando, né? E aí você vai tomar mais tempo. Então, a resolução de questões não é só correr, marcar o X, marquei o X em 30, resolvi as 30. Não, isso é só o começo. O que eu errei? O que eu acertei? O que eu errei? Qual foi o problema? É algo que eu tenho que reestudar? É algo que, de repente, eu tenho que colocar aqui para minha próxima revisão, focar mais nisso? Ou até ver algum material diferente, ou até, quem sabe, vi que a dificuldade é muito grande, vou querer reestudar isso, vou pedir para que volte no meu planejamento como estudo da teoria, né? É algo que eu preciso ver com mais frequência, então toda vez que eu tiver a revisão da matéria, eu vou dar uma olhadinha nisso, mesmo não sendo desse assunto. Enfim, né? É aí que você constrói, é aí que você aumenta o seu desempenho. É na resolução de questões, mas não só no marcar o X, no que você faz depois disso. Então, talvez realmente vocês levem meia hora ou menos de meia hora para fazer as 30 questões naquela ideia que eu coloquei do simulado, sem olhar os comentários. Talvez sim, mas o mais importante vem depois, né? Que é a avaliação do erro, que é ir lá e melhorar o material de revisão, né? Eu coloquei para vocês que o material de revisão a gente não faz na primeira fase e que aquele material que a gente pega pronto, ele é só um ponto de partida, porque muitas vezes para a gente, para a nossa necessidade individual, ele não diz muita coisa. Mas a necessidade individual você vai aprendendo nesse momento da resolução de questões, nesses erros, né? Então, é justamente por isso que esse tempo que talvez vocês acham que é curto, que vocês levam para resolver a questão, é só metade ou menos do caminho, né? O trabalho mais importante vem depois, o trabalho que faz o desempenho aumentar e vocês não errarem mais, vem depois, que é entender o porquê erraram, ver como não errar mais, se a questão se resolve ali, se a dificuldade se resolve ali no comentário, se vai ser preciso algo mais ou não, e construir um material de revisão. O material de revisão ele é construído, pessoal, neste momento, né? Não é lá naquela meia hora que tem escrito resumo. Aquilo lá vocês não vão levar nem 5 minutos, na maioria das vezes, 10 minutos. Vocês só vão separar o material de revisão que está ali pronto, vão definir. Isso aqui eu já tinha tais anotações, deixa eu deixar junto, ok? E é só isso. Vocês vão fazendo esse material de revisão nessas atividades de questões que vocês vão errando e vão vendo o que é necessário acrescentar ali, né? Então, se está muito rápido isso aí, talvez vocês não estejam ainda entendendo o que é essa atividade de resolver questões, né? Então, a gente passa
mais parte, mais... Alguns nem tanto, mas para a grande maioria dos alunos passa mais tempo depois na resolução de questões do que na teoria. Então, em que hora você aprende? É na resolução de questões. Tá? E aí vem também uma outra observação que os alunos questionam da resolução de questões do caderno geral, né, e da resolução de questões, assim, por blocos de assunto, né? E aí, por que por blocos de assunto? Quando começar os cadernos gerais. Quando a gente não chegou ainda nesse desempenho que a gente precisa, né, aí nos 90%, acho que eu já vou sair dos 85% e começar a trabalhar com os 90%. A gente tem duas formas de ver a dificuldade, né? Não cheguei, estou com 80, com 78 em contabilidade. Já estudei pelo Silvio, agora eu vou estudar pelo Igor, agora eu vou estudar pelo Marcondes, né? E aí eu vou resolver a contabilidade. Ou seja, você vai levar mais 6 meses, 7 numa fase 1, né? Revendo ali vários assuntos que você já sabe, né? E dando a mesma importância para assuntos que já estão dominados para pontos de dificuldade. Então, na verdade, até você chegar nesses 85%, 90%, você precisa se conhecer em assunto por assunto. Por quê? Porque enquanto esses 90% não vêm, você começa a trabalhar de maneira diferente. O que já está bom é só revisão em questões, e aquilo que não está bom, ok, aqui sim, daqui a pouco eu vou pegar o material do Igor, vou pegar o material do Marcondes, eu tenho que resolver isso, de um jeito ou de outro, eu vou ter que resolver isso aqui. Mas é isso aqui, não são os 30 assuntos, são os 8 assuntos, dentre eles alguns bastante cobrados, como DFC, ok, mas é isso que eu tenho que resolver. Então, em vez de rodar toda a matéria e procurar uma bibliografia para estudar tudo de novo, eu vou entender e conhecer o que me prejudica, e aí sim, aquilo eu vou trabalhar de maneira diferente, né? Obviamente faz muito mais sentido e é muito mais rápido, né, pessoal? É muito mais rápido porque você vai focar naquilo que realmente precisa. E aí, em vez de levar 8 meses para passar por toda a matéria e aí ficar um tempinho curtinho naqueles assuntos que realmente são os pontos de dificuldades, você já vai direto na ferida. O resto já é assunto estudado, assunto dado. Então, somente depois de eu chegar ali nos 90%, 80%, 90% não digo, 88%, 87%, e já conhecer muito bem quais são meus pontos de dificuldade, né, se eu ainda tenho, é que eu vou fazer cadernos gerais, porque aí eu já estou querendo mais manter, né, manter e aprender pontualmente com aqueles erros. Mas eu ainda estou mas eu já estou no desempenho alto, então eu já não estou procurando esse mapeamento. Por isso que cadernos gerais, a princípio, só para alunos que já estão aí avançados, normalmente tributária é uma das primeiras matérias que o pessoal começa a fazer o caderno geral, até que a gente coloque as questões da FGV, né? Porque a gente tem que colocar umas questõezinhas da FGV para a pessoa voltar a errar e ver que não está tão bem assim. Bom, então, sobre questões, era isso que eu queria passar para vocês não inverterem a ordem das coisas e, né, a gente está estudando para resolver questões e que resolver questões envolve muito mais, né, e resolver questões, né, durante a preparação é muito mais do que só pegar as 30 e marcar o X, resolver as questões. A importância das questões está no que a gente faz depois, no que a gente aprende com esses erros. Certo, pessoal? Eu vou abrir aqui o nosso bate-papo. Para ver as dúvidas de vocês. E aí, a gente conclui. Estão conseguindo enviar mensagem? Tá ok aí? Alguém tenta enviar, ver se está funcionando? A princípio, eu liberei, mas ninguém... Ah, ok. Beleza. Ok. Boa noite, tudo certo? Boa noite. Andinara, posso fazer uma pergunta? Pode, Flaviane. Na fase 1, eu faço os exercícios do PDF, os que eu errar, eu volto nos comentários, estudo as questões de novo. Quer dizer, essa fase 1, ela já vai contando para o meu desempenho futuro? Como que é isso? Como funcionam essas questões da fase 1?
Fase 1, ela conta para o desempenho, sim, ela fica registrado ali. Mas é como eu falei lá no começo, esse desempenho da fase 1, ele não é tanto um desempenho que eu possa dizer a Flaviane, ela é 90% em tal assunto de contabilidade, ou a Flaviane é 60% em tal assunto. Lógico que quando você já vai bem nessas questões, é um ótimo indicador, sinal que a princípio não vamos ter problema com essa matéria. Ele é um indicador preocupante e quando a gente não vai tão bem, mas ela é mais um sinalizador de que a gente tem que daqui a pouco rever a bibliografia ou rever a metodologia, né? É mais isso que nos mostra as questões nesse primeiro momento. Se está tudo ótimo, perfeito. Não quer dizer que vai continuar assim quando você for para o TEC resolver sozinho. Se nessa primeira fase que você acaba de ver o assunto, vai fazer as questões, que você ainda não faz as 30 como um simulado, você faz uma, se erra, olha o comentário, né? Você já está com desempenho ruim ainda assim, opa, é um sinal de alerta, né? Passou 2, 3 assuntos e o desempenho está muito baixo, a gente não precisa esperar a matéria toda passar para ver que alguma coisa tem que ser feita diferente, ou procurar uma outra bibliografia, ou daqui a pouco ver a videoaula, enfim, né? Então é mais esse o objetivo. Vai contar para o desempenho? Vai somando no desempenho aquilo ali. Mas nesse primeiro momento, é difícil na primeira fase a gente querer, né, dizer que você já está com um desempenho alto. O comum é até a gente ter um desempenho mais alto na primeira fase. Quando chega na segunda fase, vai para o TEC, esse desempenho cai. Né? Por aquilo, não ter o filtro do professor, já misturar os assuntos e tudo mais. Sobre a forma de resolver, né? Sempre a gente vai aprender com os erros nas questões. Na primeira fase, diferente das próximas ali, eu sugiro que você resolva e leia o comentário. A não ser aquela que você resolveu, era básica, acertou, ok. Mas toda que você errar ou ficar na dúvida, já leia imediatamente. As questões do PDF, elas são, na verdade, uma continuação do estudo teórico. Muitas vezes até o professor complementa alguma coisa que ele explicou no comentário das questões do PDF. Você termina de entender alguma coisa que não entendeu muito bem, ou que ficou um pouco solta, nos comentários das questões do PDF. Então, as questões do PDF, as primeiras 30, elas ainda fazem parte do estudo da teoria, na verdade, né? Então, você vai fazendo e conforme vai ter dificuldade, vai lendo os comentários, se tiver dúvida, vai lendo. Então, é uma resolução mais lenta e que não tem isso de esperar, de fazer todas, né, como um mini simulado. Não, porque ela ainda é mais didática do que para medir desempenho, não é esse o objetivo. Certo? Vandinara? Oi. Oi, Patrícia. Oi. Eu queria fazer uma pergunta também sobre os cadernos. Eu estou ali em algumas matérias respondendo os cadernos TEC, né? E aí, quando ele me leva lá para o caderno TEC, tem assim 220 questões, 300 questões de um determinado assunto. Eu tenho uma média de questões assim por hora, porque eu já vi bastante a teoria, né? E algumas questões, eu já fiz bastante questões também. Eu tenho assim uma média de 50, 60 questões por hora de estudo, né? Eu consigo resolver. Só que eu nunca consigo fechar aquele caderno. Aí a minha pergunta é a seguinte: quando eu volto para fazer a questão do caderno, eu volto para fazer aquele que eu parei ou eu volto para fazer o próximo caderno ou que está lá no conteúdo da meta diária? Porque eu nunca vou finalizar aquelas 220 questões, né? Ou eu termino e concluo o caderno. Ok, muito boa pergunta, porque eu sempre falo, mas eu vejo que é uma coisa que o pessoal tem dúvida, né? O TEC TV é uma forma de deixar isso mais claro, colocar em algum local aí. As questões, a gente sempre trabalha em blocos de 30 questões. Você não vai resolver mais que 30 questões. Por isso que eu digo que a tarefa de resolução de exercício, quando você tem lá 1 hora, não quer dizer que é para você passar 1 hora resolvendo exercícios. É para você resolver 30 questões. Se demorou 40 minutos, você vai lá no lançamento manual, 40 minutos, e resolveu as suas 30 questões. Levou 1h10 para resolver as 30 questões, ok, passou de 1 hora, vai no lançamento manual e lança 1h10, tá? Digamos que você tem ali 210 questões no caderno. Mas a gente vai resolver de 30 em 30. O objetivo é resolver essas 210, né?
E se não der para passar antes, a gente provavelmente não vai resolver as 210. Mas a ideia é que ao invés de ficar esse tempo todo ali para resolver as 210 questões, você resolva essas 210 questões em 7 passagens por todo o conteúdo. Ou seja, né, a cada passagem você resolve 30. E aí você se mantém em contato com todos os assuntos, né, num intervalo menor de tempo, do que ficar um tempão em cada um dos assuntos resolvendo questões. Você precisa voltar no assunto com frequência. Então, sempre só 30 questões, né? Do PDF, do TEC, salva o caderno lá no seu TEC, né? Para já ficar registrado ali as questões que você já resolveu dele. E quando você, na próxima vez que aparecer questões desse assunto, você vai no mesmo caderno e resolve mais 30. Na próxima vez, no mesmo caderno e resolve mais 30. A ideia é sim vencer o caderno, mas quando você vencer esse caderno, você passou 7 vezes por toda a matéria e não ficou parado ali somente nesse assunto. Então, sempre de 30 em 30. Ok, era essa a dúvida. Ok, aqui o nome para mim não está aparecendo, mas perguntou se fazer revisão só por exercícios é válido. Eu acho que assim, depende de alguns assuntos, né? Alguns assuntos é válido. Por exemplo, matemática financeira, para mim, é só exercício. Eu acho muito difícil revisar. Você deixa as questões do lado e vai fazer as formas do lado e vai usar enquanto precisar. Quando não precisar mais, você, conforme vai memorizando, não usa mais. Mas, depende da matéria, né? Depende da matéria. Eu acho que quanto mais avançado você já está... Por exemplo, na segunda vez que você passa pelo assunto, eu acho importante fazer uma revisão ainda. Às vezes, na terceira ou na quarta, já não faz mais sentido aquele resumo, você já lê, ele já está no automático, né? Então, você já vai direto para as questões. E aí, qual é o normal, né, da plataforma? É a gente seguir com revisão mais questões. Quando você já tiver com esse resumo batido, isso para você pode ser na segunda fase, da terceira, na quarta revisão, você vai me mandar um e-mail e dizer, Valinara, pode tirar as tarefas de revisão para mim, deixa só questões. Aquilo que não tiver, que o desempenho não tiver bom, a gente volta com tarefa de estudo ou com tarefa de revisão. Mas, a princípio, essa matéria eu consigo fazer revisão só por exercícios, né? É possível sim, né? É possível, e aí a gente vai, conforme o desempenho, vendo se tem assuntos, se tem pontos que, a princípio, eu vou precisar sim voltar no material teórico ou voltar com um resumo. Quando erramos a mesma questão em um período muito pequeno de tempo, é porque temos que voltar no assunto pelo PDF? Depende, né? Depende. É um assunto, às vezes a gente não precisa voltar no PDF. Você errou porque não entendeu, ou você errou porque você ainda não decorou o que é exclusão, o que é suspensão, e você ainda confunde. Se for isso, você precisa de um resuminho, colar na sua parede, olhar isso todo dia e não esquecer mais. É entendimento. Eu ainda não entendo o que quer dizer esse assunto aqui, não entendo como funciona isso. Aí você precisa voltar, talvez não no PDF, se for no PDF, talvez você vai precisar ver a videoaula. É aquilo que eu falei, de começar a ver o erro e entender qual o motivo dele, né? Isso aqui eu erro, mas não é difícil, não é complicado, eu erro mais porque preciso ver com mais frequência, não decorei ainda, mas não é difícil, né? As competências do poder tal, não é difícil, né? É uma questão de decorar, você lê, você entende. Então vai depender disso, né? Do tipo de erro. Valeu, Letícia, que bom. Curso de Contabilidade Geral e Avançada para a Receita Federal, pré-edital, é com aulas do Silvio Sandi e PDF do Gilmar. O Gilmar, normalmente, ele faz as videoaulas dele. A nossa sugestão é... E agora, pessoal, o Silvio vai voltar com o A a Z, né, no Estratégia, que ele não tinha lançado no Estratégia ainda, e o Júlio Cardoso vai fazer o PDF. Então, o extensivo vai mudar para a contabilidade A a Z.
Faço as 30 questões no caderno do TEC usando aleatório. Não faço só pares ou só as ímpares. Posso manter dessa forma? Sim, só pares ou só as ímpares, Michele, é lá no PDF. Porque às vezes o professor lá, ele separa por assunto. Aí também no TEC tem essa questão, né, de vir junto os subassuntos. É interessante, sim, usar o aleatório por isso, né? Para não ficar só nos primeiros 30 ali subassuntos. Aí você usa o aleatório e você resolve de todos os subassuntos daquele caderno. Ok, isso aqui se já olha os comentários eu já respondi, né? No PDF sim, porque você está ainda num estudo teórico, digamos assim, aquelas questões ainda têm esse objetivo didático. A revisão que aparece na plataforma é apenas revisão do conteúdo, ou revise e faz exercício. Somente revisão do conteúdo. Vai ter 30 minutos ali, mas como eu disse, né, aquela revisão, aquele tempo não é uma meta revisar 30 minutos. Vai ter assunto que você tem uma revisão que é 2 folhas, vai dar 5 minutos. Você vai pegar o cronômetro, lançar os 5 minutos e vai encerrar aquela atividade, vai para a próxima, né? Exercícios é exercícios e revisão é revisão. Quando aparecer revisão, é só revisão. Se é um assunto que você já não revisa ou tem um resumo, vai direto para as questões, você vai marcar rapidinho aquilo como olhado, né? Às vezes você, esse assunto eu já não revisa, eu vou direto para as questões. E aí, quando você chega nas questões, você percebe que tem ali assuntos, algumas coisas que são decoreba, que você erra ainda porque é decoreba. E isso é uma coisa que você precisa ver com mais frequência. Então, isso é interessante, sim, fazer revisão desses pontos mais decorebas. O Anderson perguntou aqui sobre dica de aplicativo, né? Para ouvir áudios no carro em filas de banco. Tem o Estratégia Cast, né? Que eu entendo que o Estratégia Cast funciona para revisão de assuntos que você já viu, porque ele é bem mais simples. Eu sempre estudei pelo áudio das aulas, né? Ali, quando você está no site do Estratégia, você entra pelo próprio celular, você tem a opção, aparece ali a opção de download. E aí você tem várias qualidades do vídeo, e lá embaixo tem áudio. Aquilo ali, na verdade, não faz o download, ele só carrega só o áudio. Então, você vai consumir a mesma internet que se estivesse ouvindo música, né? Então, eu escutava por ali os áudios, mas hoje tem esse Estratégia Cast, tem o em áudio também. Eu vi hoje, estava vendo hoje que o GRAM lançou lá, né, audiobooks ali, materiais completos em áudio, enfim, tem essas opções todas aí. Vale a pena colocar... Oi. Tudo bem? Tudo bem, Jéssica. Eu estou com uma dúvida a respeito das questões, principalmente de direito. Porque quando a gente está começando a estudar para Aracaju, o nosso combinado era, vai até onde o ponto que dá. E agora você está colocando aqueles pontos que mais caem em direito civil, penal e empresarial, né? E eu estou achando o tempo de 30 minutos para fazer as questões muito curto. Está muito pequeno para mim. Tem como aumentar? Eu aumentar ou é só você que aumenta essa carga horária? Porque eu fiz esses dias, o tempo passou, e eu nem bati as 30 questões. Eu fiz 40 minutos. E aí eu acabei de falar, a gente só tem uma tarefa ali que é por tempo, que é a tarefa azul de estudo da teoria. Aquela você vai procurar seguir. Todas as outras tarefas, embora elas tenham um tempo, você tem o tempo de revisão, meia hora, tem o tempo de resolução de questões, que para a maioria das matérias é 1 hora, para algumas está meia hora, como civil, penal, empresarial, mas ali revisão é revisar o que você tem de material de revisão daquele assunto. Talvez vai levar 5 minutos, e aí você vai ficar fazendo o que os outros 25 minutos? Nada. Você vai lá, lançamento manual ali pelo cronômetro, lança os 5 minutos, conclui a tarefa e deu. Questões, a mesma coisa. A tarefa é resolver 30 questões, né? Tá ali meia hora, você levou 45 minutos, 50 minutos. Você vai resolver essas 30 questões, vai no lançamento manual, vai colocar 50 minutos.
tá 1 hora e eu levei 30. A mesma coisa, você levou 30, você acabou aquela tarefa de resolver questões. Você vai no lançamento manual, lança os 30 e ajusta isso. O que vai acontecer? Você vai ter, às vezes, a minha meta é estudar 5 horas diárias, né? Como eu tenho demorado menos tempo na revisão e menos tempo nas questões, eu estou fazendo 4 horas por dia e já concluo tudo que tinha para fazer, né? E aí, chegando no final da semana, eu faço menos. Não, né? Você vai continuar estudando as mesmas 5 horas. Você vai antecipar uma tarefa do dia seguinte, né? E aí, ontem eu coloquei para você... Na reunião da semana passada, que ficou salva, eu coloquei justamente isso. A gente entrou ali e mostrou como puxar essas atividades, né? E a meta, você tem a meta da carga horária, 30 horas, você tem que cumprir as 30 horas, né? Mas se você está mais rápida do que o sistema está colocando ali, você vai estar antecipando, você vai... Aquilo que estava programado para fazer em 1 mês, você talvez tenha feito em 20, 25 e já antecipou outras tarefas. Tá? Então, questões e revisão, resumo, é a atividade, não é o tempo. O tempo é só na tarefa do estudo da teoria. Sim, eu tenho outra dúvida. Hoje eu preciso fazer questões de matemática financeira e eu geralmente levo mais tempo para fazer questões de exatas. Uhum. Eu excedi o tempo muito, porque eu preciso pelo menos de 1h30 ou no máximo 2. Porque são questões que, assim, é a primeira vez que eu estou pegando, estou vendo, então eu preciso de mais tempo. Aí, hoje tinha só uma hora no meu planejamento. Aí eu fiz a mais. Aí eu coloquei lá no cronômetro manual. Tem problema fazer dessa forma? Ou pode eu pedir para aumentar a carga horária? Não tem problema. O que na verdade, eu sugiro para exatas, né? E até para contabilidade? Que essas você pode trabalhar com 20, não com 30. E que ainda assim, às vezes, fica estatística mesmo, às vezes 20 ainda é um horror de questão, né? Mas nessa você pode trabalhar com 20, não com 30, exatas e contabilidade, mas do mesmo modo, continua sendo a tarefa, né? A tarefa, no caso dessas, a tarefa de resolver 20 questões. Levou um pouco mais, vai lançar lá um pouco mais. Você não está preso aquele tempo que está ali, ele é só uma referência que a gente precisa ter para calcular, né? Para fazer o planejamento, mas dificilmente você vai conseguir ou revisar ou fazer as 30 ou 20 questões exatamente no tempo que está ali. Acho que é quase impossível, né? Não, estou sabendo. Obrigada. Nada. Acho que é a Genise que está esperando para falar também. Genise, pode abrir o som aí e falar. Oi, prof. Não sei se você está me ouvindo. Estou te ouvindo. Tá? Estou te ouvindo. Ah, tá, porque esse meu telefone aqui, vou te falar. Em primeiro lugar, parabéns aí pelo recado no início que tu mandou pra gente. Nossa, acredito que muita gente gostaria de ouvir isso, né? Mais vezes, muito legal. E queria dizer que eu já fiz, tá? As 50 mil questões, e que isso não quer dizer nada mesmo, tá? Quer dizer que tu tá bem, mas não é só por ter feito as questões, né? Quer dizer ali que mesmo com as 50 mil questões, eu vivo patinando para manter os 80, né? Que realmente nessa, assim, fazendo errado, a gente... Tu sabe, né, da minha história, quantas vezes eu estava perto do final e recomeçava tudo de novo por... Enfim, mudando o método, só contabilidade, eu já estudei por 5 professores, né? Então, enfim, mas agora esperamos acertar. A minha dúvida, a colega já perguntou antes, prof. Quando a gente abre ali os cadernos, aquele monte de questões, né? Como eu retomei hoje os estudos, queria dizer que eu estou gostando muito da plataforma, bem legal, assim, tá tudo ali para a gente fazer. Só que realmente eu estava cumprindo aquele tempo todo, né? Eu estava errando nesse aspecto. Também fazia mais ou menos 60 questões por hora, como a colega comentou. E agora, então, eu entendi as 30 questões. Só que, por exemplo, quando eu abro ali um PDF de 3, 4 páginas, várias questões por assunto, eu escolho um determinado assunto e resolvo aleatório 30 questões, e aí da próxima vez ele entra de novo para mim, de onde eu parei, e essa parte eu não entendi muito bem. Tá. A tarefa de resolução de questões, ela sempre traz o assunto, né? Que é para você resolver. Vocês vão perceber que aquele mesmo assunto você, a não ser que você tenha pedido para eu tirar as tarefas de revisão, você teve uma revisão dela ali há 10, 15 dias antes, e aí passou esses 10, 15 dias, ela vai aparecer para você fazer questões.
quando já está na fase 3, né? E aí, quando você faz essas questões, tem o link do caderno. Aquele link, na verdade, você usa ele na primeira vez que faz questões, porque aí o ideal é você salvar aquele caderno lá no seu TEC e na próxima vez você vai lá, ele já vai estar com 30 questões resolvidas, você continua dali, né? Se você abrir o caderno zerado, o TEC, eu tenho quase certeza, se você sempre clicar no link, ele não vai considerar as questões que você já resolveu, tenho quase certeza, se você pegar ele como um caderno novo. Você salva ele, né? Quando você clica no link, você tem a opção lá, se você quer salvar o caderno, e resolve ali, né? E aí ele vai salvar com aquele mesmo nome, que é o nome do assunto, nem nome, alguns têm o nome da aula, né? E aí, quando você novamente for fazer questões daquele assunto, você abre o seu mesmo caderno no TEC, né? Então, em tese, nas próximas vezes, você não precisaria do link para você continuar fazendo de onde parou. Na verdade, para você ter o histórico daquilo que você já fez no seu TEC e fazer novas questões, né? Não entendi, não sei se era bem essa a dúvida, Genice. Tá, não, sim, vamos ver como é que vai funcionar das próximas vezes. Vou mexendo ali, vou descobrir isso na prática, então, mas acho que eu entendi. Vou fazer exato, o caderno tem que ficar no TEC, e aí da próxima vez você abre ele e continua ali fazendo mais 30, né? Para não repetir 30 que você já fez, fazer novas 30. Certo, entendi. Valeu, prof. Certo. 50 mil, hein, Genise? Nossa! Também 5 aninhos de estudo, o que tu pensa? Também vamos pensar aqui, para o pessoal não pensar aí, essa aí, hein? Não sai concurso, né? Vamos combinar, né? Tem essa, né? Até porque também tu era uma viúva da Receita Federal, né? Sim, com certeza. Com certeza. Bom, vamos lá. A Adriane perguntou aqui, questões polêmicas. Não, na verdade, é questão de colocar. A Adriane perguntou, né, se vale a pena colocar questões polêmicas no caderno, e aquelas em que nem o professor às vezes concorda com o gabarito. Às vezes não vale muito a pena, porque aquilo ali mais confunde, né? Quando essa questão polêmica é uma polêmica da banca, nenhum professor concorda, mas tem 4, 5 questões que ela se posiciona daquele modo, é interessante você conhecer esse posicionamento da banca, né? Mas fora isso, às vezes tem questões que são mal feitas mesmo, e não vale a pena a gente estar confundindo a nossa cabeça com aquelas questões. Então tem isso, né? A doutrina da banca ou questão que simplesmente foi mal formulada. Essa não vale a pena. Ok, entendi, Tatiane. É que o resumo, a Tatiane estava dizendo que esse tempo, né, de análise, entendimento das questões erradas, ela estava contabilizando como resumo. Só que o resumo só aparece no começo, né, na fase 1. Depois você não vai ter mais essa atividade de resumo. Por isso que ela acaba ficando dentro dessa 1 hora aí da resolução, né? E aí, entendimento, que eu quero dizer? Aquele entendimento que se dá no próprio comentário da questão. Às vezes você vai perceber que vai ter que reestudar aquele assunto. Aí não é agora, né? Aí ou você vai ver a próxima revisão, ou vai pedir para eu colocar atividade de estudo desse conteúdo novamente, né? Alguma coisa assim, ou vai deixar anotado para quando tiver a próxima revisão desse assunto se deter naquele ponto, né? Agora, aquela análise, aquele estudo rápido que você faz ali, né? Pelo próprio comentário, uma olhadinha rápida no material de revisão, tá dentro desse período aí de resolução de questões. Na verdade, a Patrícia está perguntando aqui, né, dizendo que o PDF da Receita Federal é ainda do Felipe Lucas, né, e a videoaula, porque na verdade aquele PDF, porque vocês vão ver que todos os cursos de 2021 estão com a Adriana Figueiredo na videoaula, tem PDF, né? A Adriana passa a ter não só o curso lá extensivo, ela passa a estar nos cursos regulares com o PDF, mas aquele PDF, eu não sei se ela não é ela que faz, ou é a equipe dela, ou é o próprio PDF do Felipe Lucas. Eu achei muito parecido com o Felipe Lucas, para mim é o dele. Então, na verdade, o que eu coloquei lá foi do ISS São Paulo, porque foi o único que eu achei que já estava com as aulas disponíveis. No curso da Receita Federal de 2021, você já encontra curso da Adriana Figueiredo com PDF, mas vai estar na primeira ou na segunda aula.
Quais são os marcadores que me mostram que vale a pena enfrentar um pós-edital? Na verdade, assim, ó, se você já terminou a primeira fase, está na segunda fase das básicas, passando para as próximas, você já pode enfrentar um pós-edital. Não necessariamente você tem que estar com 80%, 85%, 90%. Eu não vejo tanto como o percentual, mas o quanto você já avançou nos conteúdos. Se você ainda está estudando a contabilidade, não terminei nem de ver a primeira vez a contabilidade, ou vi, mas vi de uma maneira errada, que estou tendo que ver de novo, ou seja, com desempenho muito baixo, vai ser muito difícil encarar um pós-edital. Mas depois que você viu as básicas, né? E esse viu as básicas, você já está ali em torno do 80%, o pós-edital ele é muito sadio, no meu ponto de vista. Você pode não estar ainda no ponto de aprovação, mas esse pós-edital feito da maneira correta é que vai lhe levar para o nível de aprovação na próxima prova, né? Então, o pós-edital, você não faz ele só quando está pronta. Estou com 90%, posso fazer o pós-edital. Talvez porque talvez não chegue, né? O ritmo que a gente tem no pós-edital, a concentração, o gasto que a gente tem, ele é muito favorável para a nossa evolução. A gente cresce muito num pós-edital bem feito, né? A gente perde tempo no pós-edital que a gente inventa a forma de estudar, né? Eu fui estudar só por resumo, só por questões, acaba aquele pós-edital, você volta a estaca zero. Mas quando você já acabou as básicas, pelo menos naquela... Acabou que eu digo, né? Já viu uma vez, já está numa fase de revisão em questões e está ali com um desempenho razoável, né? Porque às vezes você vê contabilidade, ou vê por um material ruim, ou vê da forma errada e acaba vendo que vai ter que ver de novo. Isso é muito comum, né? E acontece. Aí é complicado, né? Eu vejo a contabilidade como um certo divisor de águas, porque ela exige muito do aluno, ela é muito extensa e é cobrada num nível alto. Então, eu vejo ela, depois que você viu a contabilidade, o tributário, ali pelo menos uma vez de maneira sólida, e as outras matérias da base, você já pode encarar um pós-edital, né? Não precisa estar com os 90%, porque o pós-edital nos faz crescer muito. Só solicitando por e-mail, Ana Cláudia, essa questão aí de alterações no planejamento, solicitando por e-mail. Ilka, esse curso do IECS São Paulo que eu coloquei como referência de português, quando você entra lá, a videoaula é da Adriana Figueiredo. Por isso que ele está na referência. Ok, Danilo pediu para rever, para repassar aqui as questões em cada fase, né? Eu tenho batido menos nas fases, porque hoje isso está dentro da plataforma. Então, antes, quando a gente não tinha isso, quando a gente tinha que saber o que ia fazer, porque a plataforma não dizia, a gente tinha que ter muito claro, mas é importante sim você saber. Fase 1, primeiro contato com a matéria, eu vou estudar e resolver as questões do PDF, né? Vou estudar, vou ter atividade azul ali, a fase 1 ela é composta da atividade azul, estudar a teoria, atividade resumo, que é você começar a preparar seu material de revisão, nesse começo é basicamente separar ali o material de revisão, e a primeira atividade de questões, que são questões do próprio PDF. Essas questões do PDF, como eu coloquei para vocês, ela faz parte do estudo teórico ainda. Ela faz parte da didática de estudar a teoria. Ou seja, você acabou de ver um assunto e agora vai começar a ter contato na forma como ele é cobrado nas questões. Você continua aprendendo e compreendendo a explicação do professor no comentário das questões. Tá? Então, fase 1, você faz uma por uma, né? Se errou ali ou ficou com dúvida, já vai lendo logo após resolver a questão, tá? Porque você está aprendendo, você está estudando com essas questões. Ainda é o primeiro contato com o assunto, digamos assim. Na fase 2, você vai ter uma revisão, né, desse material ali que você começou a separar, e a próxima atividade da matéria já vai ser resolver questões do mesmo assunto. Ou seja, a gente tem uma sequência bem próxima. Você faz questões, você revisa e já vai fazer questões. Talvez não no mesmo dia, mas na mesma semana, bem próximo ali. Essas primeiras 30 questões
Você até ainda pode, porque você acabou de revisar, então, ok, elas já dão uma noção mais real de desempenho, por já ser no TEC, por não ter o filtro do professor, mas você ainda pode fazer as 30 olhando ali os comentários conforme vai errando. A partir da fase 3, ou seja, da terceira bateria de questões, da segunda bateria de questões no TEC, aí sim, fazer como um mini simulado, resolver as 30 e olhar ali no final os comentários para a gente já ter uma noção mais real de desempenho. A partir da terceira bateria de questões, que é a segunda bateria de questões no TEC, fase 3. Certo, Danilo? Isso, galera. Deixa eu encerrar aqui a gravação.